depois de ter passado intensos 23 dias na tentativa de amamentar, depois de ter vivido 6 intercorrências na amamentação, fissura, peito empedrado, mastite, candidíase, síndrome de Renault, baixa produção de leite, ter vivido um desmame e depois ter amamentado por 2 anos e 3 meses, eu venho aqui hoje contar para vocês a minha história de amamentação. E se você já me conhece lá do Instagram, você já deve ter ouvido parte da minha história. Você já sabe que hoje eu sou consultora de amamentação devido à história caótica que eu vivi na minha própria amamentação. Foi um final feliz, eu amamentei até 2 anos e 3 meses, mas nada justifica o que eu passei para conseguir isso. Eu sou a Thalita Neves, sou mãe do Benjamin, de 5 anos, sou fundadora da Plan for Mommy e do método Amamente Sem Sofrimento, que veio não somente da minha história, mas das especializações que eu busquei para que você não passe o que eu passei, para que você tenha um caminho muito mais facilitado, para que você tenha uma amamentação sem as intercorrências que vão minando o seu processo. Eu vejo todos os dias ao meu redor mulheres que já são mães há muitos anos e ainda assim elas carregam o trauma, a dor de ter sofrido para amamentar ou, muito pior, não ter conseguido amamentar, e a maioria delas por falta de informação, por não entender o processo, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tive o Benjamin nos Estados Unidos, então eu planejei toda uma mudança, eu cuidei de uma série de questões extremamente complexas para se mudar de um país para o outro, para viver naquele país num momento que é tão desafiador, que é no pré-natal e depois no parto e na chegada de um bebê, e eu me preparei para tudo isso. Em todos esses aspectos, tudo fluiu muito bem, eu terminei muito bem o meu pré-natal, eu tive um parto maravilhoso, foi um parto normal como eu queria, todas as nossas instalações estavam excelentes, mas eu não me preocupei e eu não me atentei a algo que seria vital, tanto para ele, que precisaria se alimentar, quanto para mim, que me sentiria uma mãe muito frustrada se não conseguisse alimentá-lo. E foi aí o meu grande erro. Achar que bastava eu contratar uma consultora depois que ele nascesse para ajustar a minha amamentação, que seria tão intuitiva. E esse é um grande erro, porque até você estar com essa consultora que você vai contratar no pós-parto, muito pode ter acontecido. Eu vou começar aqui com vocês numa ordem cronológica mesmo de como as coisas foram acontecendo, e são muitas coisas, então eu vou tentar até de maneira resumida trazer isso numa linha do tempo, né? Então, como eu disse no começo, foram 23 dias que eu não consegui amamentar, e foram 23 dias muito desafiadores para mim. Então, quando a gente diz 23 dias, parece algo que pode ter passado rapidamente, mas foram mais de 200 tentativas de colocar ele no peito, de ouvir aquele choro de fome, de não saber o que fazer, de não saber como conduzir o bebê para ser alimentado, de não saber como posicionar, de não ter os itens que são necessários ali para um processo de amamentação acontecer. Então eu não tinha nada disso, o que eu tinha era a vontade de amamentar, mas infelizmente a vontade ela não é suficiente e nem mesmo o instinto materno. Então foram 23 dias nessa tentativa. Sempre que eu ouço o choro dele, quando eu me recordo dessas tentativas, ainda me dói. Aquele choro de fome, aquele choro desesperado, aquela mãe que não sabia o que fazer e estava tão despreparada para aquele momento. Eu tenho muito pesar daquilo tudo que nós vivemos, porque foi muito sofrido. Eu levava ele no pediatra, obviamente nas consultas, né, de puericultura ali do começo. O médico, ele está sempre muito voltado a questões de ganho de peso, de saúde, se o bebê está fazendo xixi ou não. E nesse momento, ele inclusive perdia peso, né? Então ele perdia peso, ele chegou a ser desidratado no dia 6 de vida, depois de 6 dias intensamente tentando amamentar. Ele ficou praticamente 6 dias sem se alimentar, porque ele não pegava no peito. Às vezes eu extraía um pouco de colostro, dava para ele numa tampinha, alguma coisa do tipo, mas foram 6 dias até ele se desidratar. Como é que a gente percebeu isso? Com fotos da fralda, onde era um xixi mais cristalizado e tinha até um pouquinho de sangue, então ele estava entrando numa desidratação. Quando nós falamos com o pediatra falou, dá fórmula imediatamente. Óbvio, diante de uma desidratação que já estava no 6º dia de vida,
vida, tinha que dar fórmula, óbvio que tinha que dar fórmula, mas até hoje eu paro pra pensar como é que nós chegamos nisso. 6 dias de vida e um bebê praticamente não se alimentou. Se alimentou com 10 ml, 5 ml, só que a essa altura a necessidade gástrica de um bebê já vai de 45 a 60 ml e ele não mamando. E o pediatra dizendo, continue tentando, continue tentando. A consultora de amamentação lá nos Estados Unidos, obviamente o meu objetivo aqui não é revelar nome de ninguém, nem falar mal, nem bem de nenhum profissional, mas eu vou mencionando pra vocês quais os profissionais estavam comigo nesse momento, né? Então, nesse momento eu tinha o pediatra e tinha a consultora de amamentação que ia na minha casa a cada 2, 3 dias. E ela sempre me dizia, em algum momento ele vai pegar, ele é muito preguiçosinho. Naquele preguiçoso ele estava desidratado, né? Isso a gente via pela perda de peso e pela fralda com esse xixi cristalizado e com esse pouquinho de sangue que vinha na fralda dele. Então não é que ele era preguiçosinho, ele estava desidratado, né? Então a partir desse momento nós começamos a dar a fórmula para ele, mal orientada que estava, óbvio que essa fórmula foi na mamadeira, então tá aí já um segundo erro muito grande, né? O primeiro erro foi não saber colocá-lo para mamar, porque eu não sabia. O segundo erro foi que quando foi necessário dar o complemento para ele, dar a fórmula, ele foi alimentado na mamadeira, ou seja, estávamos ali num segundo empecilho. O primeiro é que a mãe dele não sabia alimentá-lo, não sabia colocá-lo no peito. O segundo é a maneira que foi introduzida para ele foi a mamadeira. A maneira mais fácil, numa quantidade grande de fórmula, além do que ele precisava. E aí a gente começou a viver um outro problema, que era, agora ele tinha a referência da mamadeira. Então quando eu colocava ele no peito, ele rejeitava o peito, porque a referência dele era o silicone, era aquele bico fácil. E eu, ainda assim, uma mãe mal orientada, não sabendo minimamente posicionar esse bebê, ele rejeitava e rejeitava o peito. Obviamente ele precisava se alimentar, então eu tirava o leite e dava para ele na mamadeira. Pior conduta que eu poderia ter tido nesse momento, porque quanto mais contato ele tinha com a mamadeira, mais ele rejeitava o peito. Foi passando o tempo, a orientação do pediatra era, todas as vezes que ele for se alimentar, você tenta amamentar primeiro. Se ele não pegar, você dá a mamadeira. Óbvio que isso não daria certo. Primeiro, eu continuava sem saber como amamentá-lo. Ou seja, eu não sabia me posicionar, eu não sabia posicionar o bebê, eu não sabia conduzir ele para uma pega correta. Claro que ele não aceitava o peito, eu não sabia o que estava fazendo e, obviamente, que ele aceitava muito bem a mamadeira. Ainda assim, eram mamadas conturbadas. Ele perdia muito líquido, vazava muito, assim, da própria mamadeira. E eu, quando tentava posicioná-lo para colocar em mim, eu percebia que a linguinha dele não saía muito da boca. Tinha um aspecto mesmo de língua presa. Eu insistindo naquilo com o pediatra, pedindo para a consultora de amamentação olhar aquela linguinha para ver se estava tudo bem, porque eu já tinha ouvido falar de outras amigas que o bebê tinha língua presa e por isso ele tinha dificuldade para mamar. E isso passando os dias, lembrando que eu fiquei 23 dias nessa saga, nessa tentativa e tirando leite. Então eu tirava leite de 8 a 10 vezes por dia. Tirava leite para dar para ele na mamadeira, então eu estimulava a minha produção, mas ao mesmo tempo ele não mamava em mim. Então a gente seguia tentando. Meninas, a cada tentativa era uma frustração muito grande pra mim. Então era muito choro, era muito estresse. Eu já ia pra próxima mamada desesperada, porque eu continuava sem saber o que fazer. Eu não tinha orientação. Ele continuava com fome, ele perdia peso. Eu tentava amamentar ele e eu não via essa boquinha dele se movimentando para mamar. Parecia realmente uma língua presa. Até que eu insisti, e eu, por conta própria, levei ele no odontopediatra, porque o próprio pediatra e a consultora de amamentação se ausentaram desse tema. Ninguém falava nada. Procurei um odontopediatra com 16 dias de vida, ou seja, a essa altura já tinham sido mais de 160 tentativas de amamentar. Com 16 dias de vida, eu levei ele na odontopediatra e imediatamente ela olhou a boca dele e falou, sim, ele tem língua presa. A gente pode fazer o procedimento imediatamente e você já pode tentar amamentar na sequência. Fizemos com 16 dias de vida, então, a frenotomia do Benjamin. Na sequência, eu coloquei ele pra mamar. Obviamente, ele não mamou porque não sabia mamar. A referência dele era mamadeira, então ele não sabia mamar. Segui mais uma semana nessa tentativa desesperadora de amamentar o meu filho e não conseguindo. Até que um dia eu fiz um post no meu Instagram pessoal na época, dizendo ali do meu desespero, da minha angústia, que já eram mais de 200 tentativas, que já eram 23 dias tentando amamentar e não conseguindo. Nesse momento, eu ganhei de uma conhecida muito generosa na época, uma consultoria com uma consultora de amamentação aqui do Brasil. Eu tava em Miami. E ela me disse, olha, essa consultora, então foi minha consultora número 2,
Essa consultora ajudou muito a minha irmã. Você não quer que ela te ajude também? E lembrando que isso era antes da pandemia. Então, nenhuma consultora fazia atendimento online. Isso foi uma coisa completamente nova. Essa consultora topou fazer isso online. Ela estava no Brasil, eu em Miami. Mas esta santa mulher, esta anja que foi colocada, na verdade foram duas anjas, né? A menina que me deu a consultoria e a consultora. Que nesse momento, através de um bico de silicone, a gente conseguiu amamentá-lo pela primeira vez. E por que que ela foi muito precisa nessa indicação dela do bico de silicone? Que a referência do Benjamin era a mamadeira. Então é natural que ao vir pro meu peito, ele rejeitasse o peito. E também natural que ao vir pro meu peito com o bico de silicone, ele aceitaria mamar. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Então, com 23 dias de vida, foi a primeira vez que ele mamou em mim, mesmo que com bico de silicone. E uma semana depois, essa mesma consultora, então a minha consultora número 2, a consultora número 1, que foi a consultora americana, continuou indo na minha casa, me cobrando altos dólares americanos, sem resolver meu problema. Ela nunca colocou ele pra mamar. Uma consultora de amamentação que não coloca um bebê pra mamar, hoje, pra mim, que sou consultora, isso é inadmissível. É inadmissível não conseguir botar um bebê pra mamar. Não consigo nem imaginar uma situação dessa, depois de tantas mulheres que eu já ajudei a amamentar, de não conseguir. E ela não conseguia. Então, ela não conseguiu. Quem me ajudou foi essa consultora aqui do Brasil. Então, depois desses 23 dias, conseguimos pela primeira vez. E eu achei que então, ufa, meus problemas estão resolvidos, tá tudo certo, maravilha. Em uma semana, essa mesma consultora me orientou como eu deveria tirar o bico e ela foi corretíssima no que ela fez, porque eu não poderia continuar com o bico. Isso é um bico artificial que me traria uma confusão de bico logo mais, que me traria baixa produção de leite. Então ela foi super correta em me orientar em como tirar esse bico de silicone. E então tiramos ali com mais ou menos um mês de vida do Benjamin. Dei uma respirada, achei que estava tudo resolvido. E, na verdade, na sequência, começou uma dor insuportável para amamentar. Insuportável. Lá nos Estados Unidos, toda essa ajuda, esse apoio relacionado à amamentação é muito ruim. É um país que culturalmente não amamenta, eles aleitam. Isso quer dizer o quê? A mulher tira leite e dá para o bebê na mamadeira. Então, é praticamente impossível você achar uma boa consultora de amamentação. Eu fiquei com essa dor sem entender o porquê por mais de 20 dias. Por vezes, muitas vezes, eu não suportava colocar ele no peito de tanta dor. Todas essas vezes, ainda mal orientada, o que eu fazia? Não amamentava ele no peito porque eu não aguentava a dor e dava mamadeira. O que era isso, afinal? E dava mamadeira. O que foi um problema desde cedo na minha amamentação. Foi a existência da mamadeira, a existência de um bico artificial, a existência de um bebê conhecer o fluxo que é de mamadeira. Então, todos os momentos que eu vivi um problema, eu não agia corretamente, eu não tinha essa informação, eu usava mamadeira. Então, nesses momentos todos, interrompia a amamentação e dava mamadeira. Bom, com mais ou menos 2 meses de vida do Benjamin, foi quando voltamos ao Brasil. Eu mandei a foto da minha mama para uma terceira consultora de amamentação. Então, aqui já começou a saga das tantas consultoras que eu tive. Mandei a foto para a terceira consultora de amamentação que me disse: isso parece ser candidíase. Candidíase mamária, que é um fungo, que pode haver a proliferação desse fungo na mama. E causa mesmo essa ardência constante, essa sensação de que você tá com o mamilo numa chama de fogo. É insuportável. Isso é durante a mamada e também depois, não é só enquanto o bebê mama. Ela me disse isso. A candidíase, ele é um fungo muito resistente nesse momento da vida da mulher, até porque a nossa imunidade está baixa, a gente está dormindo menos, às vezes não está se alimentando bem. Então é um fungo que se prolifera de maneira muito rápida. O que aconteceu? Fui na minha obstetra, então, que era minha obstetra antes de eu ir para os Estados Unidos. Ela me passou um protocolo ali de medicamentos, né, um protocolo medicamentoso para tratar a minha candidíase, mas o protocolo que ela me passou foi muito fraco, o que não tratou a minha cândida e ela virou uma candidíase de recorrência. Então eu fiquei ali indo e voltando com essa cândida por mais ou menos 40, 50 dias, onde eu cheguei num momento onde eu não suportava. Nesse momento, antes de não suportar, eu procurei fonoaudiólogo, porque eu achei que era algum problema na boquinha dele, porque aquela queimação insuportável, recorrente que eu sentia, me parecia algo estranho ainda na boquinha dele, mas na verdade era esse fungo que estava muito recorrente e que estava forte e que o protocolo inicial que a primeira médica me passou não foi o suficiente. Ela me passou um protocolo muito ameno para o nível da cândida que eu estava vivendo. Até que fui numa outra consultora de amamentação, agora estamos na consultora número 4, com
mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses de vida do Benjamin, onde eu cheguei pra ela e disse: hoje é o último dia que eu vou amamentar, porque eu não aguento mais essa dor. Ela olhou pra minha mama e falou: a sua mama está tomada de fungo. Tá completamente tomada de fungo, você não vai suportar. Vai agora nessa mastologista, que ela trata essas candidíases mais recorrentes, ela passa um protocolo medicamentoso que ele é infalível. Você vai sair dessa. A hora que essa consultora número 4 me disse isso, foi uma grande esperança para mim. Saí dali imediatamente, fui para essa consulta com a mastologista, então era minha segunda obstetra, né? Só que essa era a mastologista. E ela finalmente me passou um protocolo adequado para a candidíase. Então envolve tratamento medicamentoso, a laser terapia, tratar o bebê também, porque imagina que isso é um fungo que tá na minha mama e toda vez que o bebê vinha mamar, era uma contaminação cruzada. Ele também estava com cândida, então o tratamento dele tinha que ser também adequado para que ele não passasse para mim de volta, né? Então a gente começou num tratamento intensivo, medicamentoso, tanto em mim quanto nele, uma esterilização louca de tudo, de sutiã, porque é fungo, de roupa, meus pijamas, porque eu pingava muito leite, a minha produção sempre foi muito desregulada, pingava muito leite, então a gente esterilizava tudo, a bomba de tirar leite, porque nessas vezes todas que eu substituía a amamentação pela mamadeira, eu usava bomba de tirar leite. Uma loucura, a gente esterilizava tudo, várias vezes ao dia, a gente comprou, ela mandou comprar um sabão específico que mata mais fungos do que o normal, e a gente lavava com esse sabão. Gente, virou uma função louca para conseguir eliminar esse fungo. Eu passei 21 dias em tratamento da cândida. Depois de uma semana mais ou menos de tratamento, eu lembro que a sensação começava a apaziguar, começava a melhorar. Então eu tive ali uma trégua daquela queimação horrorosa no peito e falei, poxa, ok, temos um respiro, vamos continuar e vamos vencer mais essa etapa. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou liberar para vocês em 2 partes. Calma que o drama não acaba aqui, eu vou encerrar esse vídeo com mais ou menos 3 meses de vida do Benjamin e vou fazer uma segunda parte para vocês com o resto de todo esse drama, para que vocês entendam como é que tudo isso, depois de ter superado já essas intercorrências, como é que eu cheguei no desmame, como é que eu reverti um desmame e como é que eu amamentei até 2 anos e 3 meses. Vejo vocês no próximo vídeo.